Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra que o Senhor quer trazer para nós nesta parte do nosso encontro tem como direcionamento o seguinte tema: nos tornemos referências de pessoas sinceras e verdadeiras. E como subtema, o ser profeta nos tempos atuais. E ontem à noite, eu estava em oração lá no quarto do hotel e pensando, refletindo, preparando de novo as ideias para poder fazer a pregação para vocês. E por algum momento, o Senhor me fez lembrar do tema da sabedoria, que se encaixa de forma bastante forte com esse tema que nós temos hoje. E até compartilhava ali atrás, com o Ivan, com o Serginho a respeito disso. E eu quero hoje trabalhar esse tema a partir do tema da sabedoria. E aí, queridos irmãos e irmãs, eu preciso ensinar algo para vocês, como primeira lição, antes que a gente mergulhe nesse texto. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela é como um percurso nosso educacional. Como assim, João Cláudio? A Torá, ou Pentateuco, a lei, ela é como se fosse aquele momento da pré-escola. A gente aprende na escolinha, quando é criança, a mãe dando para nós, ou a professora, regras. Faz isso, não faz aquilo. Essa é a lei. Ela ajuda a formar o nosso caráter, porque, como nos lembra o apóstolo Paulo, ela revela para nós aquilo que é o certo e o que é errado. Ela ilumina, ela serve para iluminar. Aí a gente cresce, a gente entra no nosso momento de ensino fundamental e ensino médio. Isso a gente chama de livros históricos. Você cresce, você passa a viver a vida, passa a compreender um pouco mais aquilo que é a história do seu país, do mundo, você se situa. Aí você chega no momento alto da sua juventude, e a juventude é o ímpeto, é o momento em que pulsa em nós o desejo de mudarmos o mundo. Nós entramos na faculdade. Na faculdade são os livros proféticos. E na faculdade a gente gosta de organizar as coisas, organizar os eventos, fazer as coisas, e a gente tem sonhos de mudar tudo que está diante de nós. Não é assim que é na faculdade? A gente está na nossa juventude, e muitas vezes a gente nem mede as nossas palavras quando a gente é jovem, verdade ou não é? A gente rasga o verbo. Os profetas da Bíblia são para nós, nessa metáfora, essa representação. Aí você termina a faculdade, entra no mercado de trabalho, está casado. Aí você que queria mudar o mundo, começa a perceber que você tem que pagar suas contas.
Você começa a perceber que tem que alimentar as suas crias, começa a cair em si que necessário é um amadurecimento. Esse é o momento da sua vida adulta, ou vida, se você quiser, já para a velhice. Esse momento, para nós, na metáfora bíblica, qual vai ser? Os livros de sabedoria, os livros sapienciais. E é muito interessante que essa metáfora, ela é uma metáfora que revela para nós aquilo que é o próprio processo da revelação de Deus. João Cláudio, o Novo Testamento, meu irmão, o Novo Testamento é mestrado, doutorado, é a pós-graduação. É para quem quer ir além. Mas o que eu quero dizer? Na nossa linguagem de ministério de pregação, e na nossa linguagem dentro da corrente de graça carismática, a gente gosta muito de falar em sermos profetas, mas nós nos esquecemos de falar que nós precisamos ser sábios. Porque falar sobre ser profeta nos leva a algo claro, que também nos é próprio, de dizer o que precisa ser dito, de denunciar, de anunciar, de ter ímpeto de realização. Só que a gente se esquece que a palavra de Deus também propõe o equilíbrio do ancião. O ancião é aquele sujeito que, quando está vendo o mundo acontecer, ele para, como são os livros de sabedoria da Escritura, põe a mão no queixo e analisa, pensa e repensa. Esses são os livros da literatura sapiencial. Se você, por exemplo, pegar Jó, Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Eclesiástico também, e Sabedoria, você vai ver que esses livros são de pessoas maduras, que observam o mundo acontecer a 1000 por hora, mas eles param para analisar, ponderar, refletir, e por isso eu pediria licença para dizer, ao invés de enfatizar profeta nos tempos atuais, sábios nos tempos atuais. Nós precisamos amadurecer, e esse amadurecimento, meus irmãos e minhas irmãs, é que nos levará, como renovação carismática católica, para os próximos 50 anos, para um nível maior do que o nível ao qual nós alcançamos até agora. Um dado que me faz muito refletir: a gente tem feito nesses jubileus celebrações, celebrações e celebrações, muito bom. Agora também é necessário parar para pensar no amadurecimento. 50 anos é vida adulta. Agora vamos entender então, lendo um texto pequeno do livro da sabedoria, o que é realmente ter essa sabedoria. Abra sua Bíblia, lá no capítulo 1, versículo 1, ou melhor, versículo 2, do livro da sabedoria. Eu estou tentando abrir o texto aqui para pôr na tela para vocês, mas como a minha internet não está muito boa, não está conseguindo baixar. Versículo 1, não é no versículo 2 não, sabedoria, capítulo 1, versículo 1. Quantos aqui querem vivenciar sabedoria e amadurecer na sua caminhada? Levanta a mão. Você está preparado para esse texto ou não?
Para nós nos tornarmos pessoas de referência, é preciso amadurecimento, irmãos. Sem molecagem na fé, sem palhaçada, já somos adultos demais. Espero eu. Diz assim: amai a justiça, vós que julgais a terra, pensai no Senhor com retidão, procurai-o com simplicidade de coração, porque ele se deixa encontrar por aqueles que não o tentam. Ele se revela aos que não lhe recusam a fé, pois os pensamentos tortuosos afastam de Deus, e o poder posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma maligna, ela não habita num corpo devedor ao pecado. Pois o Espírito Santo, o educador, foge da duplicidade, ele se retira diante dos pensamentos sem sentido, ele se ofusca quando sobrevém a injustiça. A sabedoria é um espírito amigo dos homens, não deixe impune o blasfemo por seus propósitos, porque Deus é testemunha de seus rins, perscruta seu coração segundo a verdade, e ouve o que diz a sua língua. O Espírito do Senhor enche o universo, e Ele que mantém unidas todas as coisas, não ignora nenhum som. Por isso, quem fala iniquamente não tem desculpa, não poderá eludir a justiça vingadora, e indagar-se-á sobre os planos do ímpio. O barulho de suas palavras irá até o Senhor, como prova de seus crimes. Um ouvido cioso ouve tudo, nenhum rumor dos murmúrios lhe escapa. Guardai-vos, pois, do murmúrio inútil, poupai a vossa língua a maledicência. Não há frase furtiva que caia no vazio, a boca caluniadora mata a alma. Vamos dar uma salva de palmas a essa palavra? Está preparado para entendê-la, não? Eu não sei quantas pregações você já ouviu sobre essa passagem. Alguém já ouviu alguma, não? A Bíblia é tão rica, né? Você vê? Tem tanta coisa. Nós estamos diante de um texto que é escrito num período muito duro da história de Israel. Justamente o momento no qual Israel está sob o domínio dos gregos, e estes estão impondo sobre o povo de Deus a sua religião, estão impondo a sua cultura, e isso com muita força e violência. E neste instante, muitos jovens judeus estão apostatando da fé, estão largando a aliança com Deus de Israel para se voltarem aos deuses pagãos. É por isso que a literatura de sabedoria, ela sempre será uma literatura de um sábio que está ensinando um jovem. E aí é que você percebe que em diversos momentos essa literatura vai usar a expressão meu filho. Meu filho, a todo instante ela repete. É como se alguém realmente estivesse ensinando aquele que está começando na vida. E aqui há algo maravilhoso. O texto, nos 5 primeiros versículos, ele parece se dirigir àqueles que estão na liderança do povo.
E por que ele parece se dirigir àqueles que estão na liderança do povo? Porque o texto diz que aqueles que estão ouvindo a palavra são aqueles que julgam a terra. É muito interessante isso. No versículo 1 ele fala qual é a plateia. Qual é a plateia desse discurso, nesses primeiros versículos? Quem julga a terra. E quem julga a terra são aqueles que estão nas lideranças, são aqueles que estão à frente. E no Antigo Testamento muitas vezes são os reis. Agora eu só queria fazer uma aplicação comparativa. Quem está no ministério de formação e de pregação são pessoas que estão à frente do povo. Esse discurso serve para nós. E o discurso do livro da sabedoria, para ensinar o que é ser sábio, começa com uma frase imperativa, fantástica, com uma profundidade imensa. Se queremos ter sabedoria, devemos amar a justiça. Queres ter sabedoria? Ame a justiça. João Cláudio, o que é a justiça? A obediência à vontade de Deus, lembra? A obediência à direção do Senhor. Se eu quero ser uma liderança de referência para as pessoas do meu grupo de oração, da renovação carismática da minha diocese, do estado, do Brasil, do mundo, enfim, e para as pessoas da sociedade, eu preciso ser conhecido como alguém que ama obedecer a Deus, que obedece ao Senhor sem peso, que obedece ao Senhor sem carregar fardos pesados. É muito forte como o texto chama a gente a uma experiência profunda de amor à vontade de Deus. Olhando para isso, eu entendo como o Papa Francisco, na alegria do Evangelho, trabalha tão bem essa noção. Evangelizar e ser evangelizador, e ser evangelizado que evangeliza, ser alguém que vive na obra de Deus como alguém que expõe o Evangelho, é alguém que deve expressar alegria, amar, obedecer a Deus, amar ser justo, amar fazer o certo. Gente, você já pensou nisso? Amar fazer o que é certo. Eu amo ser honesto, eu amo jogar limpo com as pessoas, eu amo cumprir a vontade de Deus, indo ao culto, ou seja, igreja e outras celebrações. Quando eu falo culto, eu estou na categoria da relação que eu tenho com Deus, da mediação da comunidade que se reúne. Eu amo ir ao grupo de oração. Eu amo fazer a vontade de Deus. Deixa eu te perguntar, você ama ser honesto? Você ama ir à igreja? Você ama pagar as pessoas no dia? Você ama saldar as suas dívidas? Você ama falar a verdade com carinho para as pessoas? Você ama fazer a justiça? Você ama ajudar o pobre? Você ama ajudar o necessitado? Você ama? Ei, escute, a pergunta que eu estou te fazendo é: você ama fazer isso? Se você ama, você está no caminho certo do sábio, porque o sábio ama a justiça.
as pessoas são capazes de olhar para nós indo para o grupo de oração e dizer: aquele ama, ir para o grupo de oração. Ou você está assim na rua, para onde você está? Não está indo ali no grupo ali. Tem pregador e formador que está arrastado. Ei, querido, deixa eu dizer para você, é hora de amar fazer a vontade de Deus, é fazer com sorriso no rosto. E às vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Ah, como eu queria coordenar tal coisa. Ah, como eu queria liderar tal movimento. Ah, como eu... Tal movimento você já entendeu, né? Ah, como eu gostaria de coordenar o grupo. Ah, como Deus diz não. E você está como? Com a cara fechada, amarrada e triste? Ou está feliz? Obrigado, Senhor. Quero fazer a tua vontade e não a minha. Ame a vontade de Deus, ainda que ela seja a cruz. Amai a justiça. Aí o texto diz: segundo imperativo de abertura para aquele que quer ser sábio, pensai no Senhor. Pensai no Senhor. Quais são os seus pensamentos? O que ocupa a tua mente? O que ocupa os teus processamentos mentais? O que ocupa? O Senhor? E aí o texto diz: para sermos sábios devemos pensar no Senhor de uma forma muito própria. A qualificação é fantástica: com retidão. E o que significa isso aqui? Com retidão significa da forma correta, da forma coerente. Aqui há uma lição maravilhosa. Se queremos realmente sermos sábios, pessoas maduras na fé, como lideranças para outros, nós precisamos ter a justa medida daquilo que é Deus de verdade. E há uma passagem interessante do Novo Testamento que fala a respeito justamente da armadilha que a gente cai. É aquele momento em que Jesus está fazendo o seu caminho, de repente vem correndo quem? Um jovem. Ele tem que ser jovem, ele não é sábio, ele não pensa Deus com retidão. Quer ver só? Por que o jovem rico tem que ser rico? Rico não, tem que ser jovem. Você já fez essa pergunta, não? É porque ele não amadureceu ainda. E só amadurece quem tem sabedoria. E só tem sabedoria quem pensa no Senhor. Quem pensa no Senhor com retidão, na justa medida, na régua exata, no conceito certo. Aquele jovem chegou correndo, ultrapassou a comitiva de Jesus, se abaixou, olhou para ele e disse assim: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus faz a pergunta para ele. Qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta? Você vive os mandamentos? Aí ele diz: os mandamentos. Você já parou para contar quantos mandamentos Jesus fala naquela passagem? Jesus, depois você vai na sua casa, você vai ver. Sabe quantos mandamentos Jesus cita? 6. E aí Jesus diz para ele assim: escuta, depois de citar os 6, uma coisa só te falta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ou Jesus era ruim de matemática, ou ele sofria de amnésia. Porque os mandamentos básicos da lei de Deus são quantos?
Ele citou 6 e falou que um só faltava. Depois você vai contar lá e você vai ver que são 6, ele diz uma só coisa de falta. Vem cá. Quando aquele jovem aborda Jesus, aquele jovem aborda Jesus como? Antes de todo esse jogo que eu quis te ensinar. Bom mestre. Bom mestre. E Jesus então olha para ele e fala assim: você está me chamando de bom? Só Deus é bom. Aí fica a pergunta, ora bola, mas Jesus não é Deus? Como é que ele está falando só Deus é bom? Aqui que vem o detalhe. Ele é jovem, não está maduro. A bondade que ele tinha na cabeça e que ele colocava sobre Deus, não é a bondade que está revelada na Escritura. Em outras palavras, aquele jovem é imaturo, porque ele pensa Deus à sua maneira, e não a maneira como Deus se auto-revelou. Quem é o sábio? É quem pensa Deus da forma justa, reta, dentro daquilo que Deus falou sobre si mesmo. Ou seja, ele não distorce aquilo que Deus é, ele absorve aquilo que Deus é. Ele aceita como Deus é, ele não quer criar imagens de Deus para si. E o ato de criar imagens de Deus para si tem um nome no Antigo Testamento e no Novo: idolatria. O que o texto está querendo ensinar? O texto está querendo ensinar que para ser sábio eu não posso ser um idólatra. O que é o idólatra? O idólatra cria um Deus para si. E nós, muitas vezes, quando não mergulhamos na revelação de Deus, presente na Escritura e na tradição ensinada pelo magistério, nós criamos um Deus para nós mesmos. Nós não pensamos no Senhor com retidão, nós não pensamos no Senhor com exatidão, nós criamos um Deus, e muitas vezes estamos servindo a ídolos e não ao Deus verdadeiro. Um Deus verdadeiro não é criado pelo ser humano, ele é o criador do ser humano. A diferença entre ídolo e Deus verdadeiro é essa: o ídolo é criado, o Deus verdadeiro é o criador. E sabe o que vem acontecendo muitas vezes? Nós estamos criando deuses para nós, que ratificam as nossas escolhas erradas e as nossas injustiças. Quando a gente faz alguma coisa errada, que a gente não tem humildade de voltar atrás, a gente bate na mesa quando está na frente de todo mundo e diz assim: Deus me revelou e foi assim e eu fiz. Você pôs a culpa em Deus, mas na verdade foi num ídolo que você criou. Pensar em Deus com retidão te leva à sabedoria, e isso significa, você só alcança se você perscrutar aquilo que Ele falou de si mesmo na sua palavra. Olha para o teu irmão e diga assim: você serve o Deus verdadeiro ou um ídolo que você criou? Essa pergunta tem que ser feita. Aí eu só vou te dizer um negocinho, ó. Se você não busca saber quem é Deus, você está atrás de um ídolo.
que ratifica a sua forma de pensar. Então eu sou da esquerda, eu sou do PT. Deus é assim, tá vendo? Porque Deus mandou fazer tal. Eu estou criando, um ídolo que ratifica minhas escolhas partidárias. Eu sou conservador. Olha aqui, olha. Deus é assim. Ídolo também. É na esquerda e na direita. E é no centro também. Eu coloco Deus como motivo. E se eu busco aquilo que Deus está falando, eu vou perceber que não é muito aquilo. Só que na hora que aparece alguém revelando o contrário do que eu penso, eu digo que o outro é herege, que o outro está errado e que sou eu que estou certo. Se você não lê a Bíblia, você vai atrás de vozes. E essas vozes constroem ídolos. E esses ídolos passam a guiar você. A palavra ídolo tem a mesma raiz de ideia. Pense nisso. Vamos continuar, meu tempo já acabou. Procurai-o com simplicidade de coração. O que o sábio faz? Ele procura a Deus. Te pergunto, você está procurando a Deus? Se eu quero ser um homem de referência, eu tenho que ser o primeiro a procurar a Deus. Porque tem gente que não procura a Deus e manda os outros procurarem. Estão aqui na frente com um microfone na mão e fazem um teatro maravilhoso. Busque a Deus e ganhe um aplauso. Busque ao Senhor, reza todo dia, irmão, mas o joelho dele não se dobra em nenhum segundo nas suas 24 horas. E está lá, olha, ama a Bíblia, pregando, olha, ama a palavra, vai gente, aplaude, beija a Bíblia. Isso, mas ele mesmo não lê um versículo dos 73 livros presentes na Escritura. Procurai a Deus com simplicidade. Chegou a hora de amadurecer. Faça o que você disse. Se você fizesse o que você disse, meu irmão, você ia ser um santo. Nós formadores e pregadores caímos na tentação de dizer aos outros o que eles devem fazer, mas nós mesmos não obedecemos às nossas próprias pregações. E o texto continua, tá preparado, irmão? Sim ou não? Escute bem. Olha só o que diz o texto, ó. Deixa eu pegar aqui já para terminar, né? Quer ver? Versículo 6. Versículo 5. Tem tanta coisa. Pois o Espírito Santo, o educador, foge da duplicidade. Se ele foge da duplicidade, se em casa eu sou um com o microfone na mão, eu sou outro aqui na frente, você já entendeu tudo, né? Ele foge da duplicidade. Eu estou aqui na frente, aleluia, irmão, vamos lá, glória a Deus, ergue o braço, reza, e dentro da minha casa eu não faço nada disso. Quando eu estou em casa, eu estou ocioso, deitado no sofá, assistindo televisão, ou fazendo qualquer outra coisa lá parado. E dentro de mim está assim, reza, meu filho. Deus está falando, e você está lá, glória a Deus, olha Deus falando comigo. E para o outro você diz que ele tem que obedecer. Foge da duplicidade o Espírito. Deus quer homens íntegros. E íntegro é inteiro. Você não pode ser um aqui e outro na sua casa. Parece clichê, mas é realidade. E a gente ouve isso todo encontro, todo retiro, mas a gente não se dá conta
que é Deus bradando isso para nós. O Espírito foge da duplicidade, irmãos. Nós precisamos ser retos em Deus. Versículo 7. No versículo 6, vai. É que é tanta coisa, gente, isso aqui. A sabedoria é um espírito amigo dos homens, não deixe impune o blasfemo por seus propósitos. Aqui é uma das coisas mais bonitas, porque Deus é testemunha de seus rins, perscruta seu coração, segundo a verdade, e ouve o que diz a sua língua. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é testemunha dos seus rins. Na Bíblia, rim é tanto emoção quanto pensamento, e coração é pensamento para a Bíblia, ok? Nunca se esqueça disso. Coração na Bíblia é pensamento. Para a Bíblia a gente pensa aqui, ó, no coração. Deus perscruta lá dentro, Ele é testemunha dos seus rins. O que é testemunha? Testemunha é alguém que olha a realidade e vai diante de um tribunal para falar, e ele tem que falar somente aquilo que ele viu. Deus está com o olho aberto dentro do seu rim, e perscruta o coração segundo a verdade. Olha como é profundo o ensinamento. Aquele que quer ser o sábio, a referência de liderança para as pessoas da comunidade, precisa ser alguém que tenha consciência de que Deus conhece o seu caráter. O que é caráter? Caráter é o seu impulso mais primordial. Quer um exemplo? Eu estou aqui na frente, mas Deus sabe qual é a minha intenção mais profunda. Você está aqui no retiro, no encontro, no congresso, mas Deus sabe qual é a sua intenção mais profunda. Ele sonda seus rins, Ele perscruta o seu coração, segundo a verdade. Verdade aqui é aletheia, é desvelamento. O texto de sabedoria em grego. Deus tira todo o véu e Ele conhece o mais profundo da tua consciência. Você não conhece o que eu penso, mas Deus conhece. Eu não conheço o que você pensa, mas Deus conhece. Ou seja, para sermos sábios, precisamos vigiar o mais profundo do nosso caráter. E deixa eu te fazer algumas perguntas, escute bem. Qual é a sua intenção ao estar aqui nesse encontro? É conseguir mais vaga para pregar nos outros grupos? É fazer network cristão? Que tem pregador que vai nos encontros para isso. Ele pega o cartão dele. Peraí, eu vou lá no ENF. Vai para quê? Eu vou lá, né, irmão? Porque vai que surge uma pregação para mim. Só que ele não fala, está dentro dele. Só que ele não diz, mas Deus sonda o rim dele. Deus está lá no rim dele, ó. Deus conhece o mais profundo do seu caráter. Você está diante de uma liderança, Deus sabe o mais profundo do seu caráter. Deus sabe, Deus conhece. Ele está lá dentro. Quero ser pregador, Deus sabe por quê. A ele você não engana, a mim você pode enganar, mas Deus sabe. Às vezes Deus está falando assim, esse aí está querendo ser pregador, que o que ele está querendo é fama. Deus sabe, não dá para fugir.
Aí o texto ele é maravilhoso, porque ele diz assim: e ouve o que diz a sua língua. A língua não diz nada. Quem diz é a boca. Quem diz é o sujeito. Sua língua pode estar parada no silêncio, mas Deus sabe o que ela queria dizer. Os xingamentos internos que você tem, Deus sabe tudinho. Você está aqui, glória a Deus, irmão. Mas Deus sabe o que está lá. E aí é muito interessante, por quê? Porque o texto traz um movimento. No versículo 6 ele diz isso: Deus é testemunha dos rins, Ele perscruta o coração segundo a vontade, a verdade, Ele ouve o que diz a sua língua. Mas olha o versículo 7, ele é um movimento interior para o exterior, quando ele diz assim: o Espírito do Senhor enche o universo. Sabe o que é isso? Deus só não está dentro, está fora também. Não tem como fugir, irmão. Já era. Deus sabe. Agora, tem uma parte que eu acho uma coisa muito linda. Ele diz assim, ó: não ignora nenhum som. Se ele está dentro, ele conhece, fora ele ouve tudo que a gente está falando. Ele não ignora nenhum som. Ele não ignora, e aí a gente entende o movimento do texto que é maravilhoso. Ele diz assim, ó, versículo 10, ou melhor, versículo 9, tem tanta coisa aqui, Jesus. O barulho de suas palavras irá até o Senhor. Deus está aqui, ó. Deus está aqui agora. Se eu falo baixo, falo alto, se eu penso, Deus sabe. Sabe o que Deus quer? Sábios. Controla suas palavras, irmão. Controla teu ímpeto. Controla até tua empolgação. Como é que eu estava lá no encontro do Ministério Jovem aí, estadual, há semanas atrás, lá do Paraná. Você fala com o jovem, ele está, glória a Deus. Isso aí que tá, o fogo pega, o negócio é bom demais, aquele negócio tudo, mas quando a gente é mais velho, a gente já começa a perceber que muito ali é fogo de palha. E que até mesmo a nossa empolgação a gente tem que controlar. Quantos encontros você saiu assim, eita, vamos lá, e chega no grupo de oração, começa, ixi, aqui já coisa, controla. Seja aquele sujeito ancião que observa, faz o que é certo, no prumo correto, e aí você vai ser uma referência. Deixa de ser um falastrão, deixa de ser um bobo que abre a boca para tudo, que acha que é profeta porque fala da boca para fora qualquer coisa que lhe passa pela cabeça. Seja sábio, não seja um tolo. Eu sou profeta, João Carlos. Por quê? Porque eu chego mesmo, eu falo mesmo. Irmão, aqui Deus está falando aqui, ó, meu filho, você quer ser sábio, fica quietinho. Profeta fala, mas profeta cala. E às vezes o calar do profeta é a sua profecia. Cuidado. E o texto é maravilhoso, e com isso eu vou terminar. Guardai-vos, pois, do murmúrio inútil,
poupai a vossa língua da maledicência. Não há frase furtiva que caia no vazio. Por que que não cai no vazio? Porque Deus ocupa todo espaço. Não que Deus seja matéria, nesse sentido. No sentido da metáfora, Deus está em todo canto. Não cai no vazio nunca. Controle tuas palavras. Ah, meu irmão, sabe uma coisa? Termino assim. No começo do meu ministério de pregação, eu queria arrebentar. Chegava no lugar assim, com os peitos estufados aqui, ó. Chegou João Carlos, chegou, parecia um delegado. Eita. E muitas vezes eu ficava lá eu gosto de sentar no fundo do meu grupo de oração. Meu grupo de oração tem uma assembleia mais ou menos desse tamanho aqui, de gente que participa. Eu gosto de sentar no fundo, mas antes eu sentava no fundo para ficar vendo. Quando eu entrar lá, o fogo vai pegar, você vai ver, irmão. Que bobo que eu era. Deus faz pegar fogo a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Eu não preciso forçar nem nada e nem ninguém. Pregador não ganha no grito, ganha na fidelidade, na unção de Deus, da forma que Ele quer, na medida que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Grito a gente ouve em qualquer lugar, vai no estádio de futebol, mas unção, não. A grande pergunta de Deus para você, para mim, para nós: você vem sendo sábio? Qual é o caráter das tuas ações dentro da igreja? Qual é? Quais são as suas intenções mais profundas? Deus sabe. Deus sabe. Que Deus nos dê sabedoria para equilibrar o nosso profetismo, porque a gente está falastrão demais e sábio de menos. Eu vou pedir os irmãos, já que faço fundo musical, para a gente rezar. O texto é bonito demais, dá para a gente estudá-lo, né, de forma muito profunda. O texto da sabedoria é um negócio magnífico. Mas se a gente quer ser referência para as pessoas, a gente tem que ser sábio. Tem que ser sábio.